Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu quero pedir perdão por não ter postado vídeo semana passada, mas está uma correria, ainda foi uma correria muito grande. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Neste último domingo, agora, dia 20. Tô confirmando para vocês o dia 24, eu fui consagrado a pastor e agora eu sou pastor e estou agora diante desse ministério pastoral, ao qual entendi há uns anos atrás, basicamente quando eu comecei esse canal, que seria o meu chamado, né? Seria a execução do plano de Deus na minha vida, era através do ministério pastoral, ok? Então, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vamos dar continuidade aqui sobre a série de Gênesis, hoje capítulo de número 35. Acompanha comigo na tela aí, do verso 1 até o verso 5. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele ali estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai vossas vestes. Levantamo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó. Ok? Bom, eu quero conversar com vocês algumas coisas aqui em especial. A primeira coisa é o significado de Betel, né? Se a gente olha e faz uma pesquisa, a gente vê que Betel é casa de Deus, né? E mais especificadamente, quando a gente olha isso, a gente vê que se torna um local onde Deus se manifestou a Jacó. Então, tudo isso vai combinando e a gente sabe que ainda é chamado de Jacó, mas na verdade já foi nomeado, já foi transformado para Israel a fim de ser pai de uma nação. Nós já olhamos e entendemos isso e vemos o cumprimento da promessa de Deus para com Abraão, seu servo. Mas eu quero chamar uma atenção para você, porque às vezes a gente olha e fala especialmente sobre esses homens de Deus do Antigo Testamento, especialmente os três patriarcas, né? A gente fala muito de Abraão, Isaac e Jacó, mas a gente fala como a vida deles mudou radicalmente. Mas eu quero falar um pouco com vocês. Perceba que a primeira coisa que Jacó faz após o direcionamento de Deus é mandar lançar fora todos os ídolos, né, de outros deuses que estavam com sua família. Ou seja, Jacó poderia estar no plano de Deus e ali até andando naquela direção. Mas os seus familiares, por sua vez, ainda estavam com deuses estranhos. E vamos pensar de uma forma bem literal, era com quem Jacó sentava à mesa para comer. Gente, isso é muito real no nosso dia a dia. Às vezes você aqui, meu querido inscrito ou inscrita do canal, tá vendo esse vídeo e você talvez é o único cristão da sua casa, ou talvez você está sendo o primeiro cristão da sua família no contexto geral. E a gente sabe disso, acontece, e muitas das vezes vocês são perseguidos pela própria família, né? Sendo acusados de fazendo algumas coisas qual não corresponde ao que vocês realmente estão fazendo. Isso é o que está sendo retratado aqui para Jacó, num modelo, claro, diferente, mas semelhante, no que diz respeito a você está na direção e sua família está na contramão, ou seja, é o inverso do que você está. O que eu quero falar com você aqui? O processo dentro de uma família, ela é gradativa. E eu vi uma frase também que é muito importante, né? Às vezes uma mãe ou uma mulher, ela pode firmar uma família na igreja, mas estatisticamente falando, quando o homem se posiciona, a probabilidade é muito maior. Entende? O que eu estou querendo falar para você, assim, percebe que Jacó ele foi um dos que realmente abusou dessa probabilidade, né? Claro que para ele era totalmente diferente, mas eu tô querendo dizer assim, ele é um expoente muito grande para essa probabilidade, porque quando ele se posiciona mediante sua família, ele era o líder, ele era o cabeça daquela casa. Né? E quando a gente fala dos homens, é especialmente nesse sentido. Então, o que, que isso faz, cara? Isso faz com que a família dele se posicione e se torne uma família que vai agradar os olhos de Deus.
Isso faz com que eles tenham que lançar fora tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que vai na contramão do que o Espírito Santo estava guiando o seu povo ali, né? O povo de Jacó, né? Uma coisa, eu sempre falo, gosto de frisar e vou falar até o meu último suspiro. Vou ser chato com isso. Toda vez que você vê, especialmente na palavra, falar sobre um altar, levantar ali uma coluna ou um pilar, o jeito que você vê que está sendo ali, isso é um memorial. Porque esse memorial, esse altar, esse pilar, essa coluna, ela só tem uma função. Uma função é adorar a Deus. Thales, tá, pera aí. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver e você vai entender agora. Presta atenção. Adorar a Deus não é um ato de momento ou um ato de período, mas é um ato de permanência. Adorar a Deus é um estado onde nós temos que aprender e pré-configurar nossa mente sobre que não é um momento de 40 minutos do louvor, ou é 2 horas, ou 1 hora e meia de um culto. O que eu quero falar para você é que nós temos que virar uma chave na nossa cabeça e informar e dizer que adoração é algo permanente, sem cessar e sem parar, até que ele venha. Porque em Apocalipse, no capítulo 4, os anjos fazem isso 24 horas por dia, 7 vezes por semana, sem cessar. Então, a intenção de um altar, a intenção de um memorial, a intenção de tudo isso é uma só: é fazer a adoração a Deus. Só que tem um porém. A ideia do memorial, vamos supor que essa caneta é um memorial. Construí esse memorial aqui para vocês. Qual que é a ideia? Sempre que alguém passar por esse caminho, vai ver esse memorial. E a ideia é que, por exemplo, Jacó passe às 12 tribos a mensagem que é esse memorial. Ou seja, o que é isso? Toda vez que você passar aqui, você vai adorar a Deus e vai lembrar que o seu pai Jacó, ele teve um encontro com Deus aqui quando ele fugia do seu irmão Esaú. É isso, a função do memorial é isso, é fazer lembrar. Só que como nós estamos falando de Bíblia, estamos falando de Deus, a intenção sempre é adorar. Então é falar que Deus encontrou com Jacó aqui a primeira vez e adorar a Deus por isso. Porque se não viesse essa mensagem, esse ir de Deus até Jacó, não teria o que desencaminhasse tão facilmente ou como a gente conhece hoje. Vou tirar o fácil da jogada aqui. Vou ficar com essa resposta, ok? Beleza. Passa-se os versículos, né? Isso aí nós vamos caminhando. Lá no verso de número 9 até o 15, Deus volta a confirmar as suas bênçãos em torno de Jacó. E quando a gente olha no verso 16 ao 22, ao nascimento de Benjamim, né? O famoso filho ali que Jacó tem um apreço grande, ok? Mas guarda aí no seu coração. Isso é mais para frente, tá bom? Acontece que no final disso, da nascimento de Benjamim, Raquel morre dando à luz ao seu filho, e acontece no final desse capítulo a descendência de Jacó. Então, vamos voltar aqui. Betel é a casa de Deus. Betel é um lugar onde Deus se manifestou a Jacó quando Jacó estava fugindo da face de Esaú, seu irmão. A família de Jacó, mesmo vendo tudo o que acontecera com ele, ainda tinha deuses estranhos, ou seja, é um processo. Mas quando Deus manda Jacó se posicionar, Jacó se posiciona e tudo isso é arrancado da sua família através do pedido dele. Acontece o nascimento de Benjamim, Deus se manifesta mais uma vez a Jacó, confirmando suas promessas, Raquel falece e a descendência de Jacó. O capítulo é isso. É isso que nós temos que tirar desse capítulo aqui hoje. Tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que faça sentido para você e em todo o tempo seja feita a vontade de Deus na sua vida. Fique com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.